Irmãos do Varjão, a paz do Senhor, tudo bem? Eu comentei com a minha mãe que hoje eu vou gravar um estudo bíblico para mandar para os irmãos, tá? Eu acredito que nós não tivemos estudo, pelo menos comigo não, né? Estudo bíblico de nenhuma natureza e é importante, né? Já que a gente não tem condição de fazer, pelo menos por enquanto, uma escola dominical ou algo assim, então estudar a Bíblia sempre é muito proveitoso, né? Qualquer dúvida que os irmãos tiverem, depois a gente pode solucionar também. Eu queria falar com os irmãos sobre um tema que é muito interessante, sobre o caráter da Bíblia, a estrutura da Bíblia, né? Nós temos que ter em mente, meus irmãos, que nós precisamos conhecer a Deus, né? E não tem limite para isso. Todo tanto que a gente conhece a Deus é pouco. E é fato que não tem como a gente sentar para bater um papo com Deus. Jesus não está passeando aí fisicamente na sua casa e não vai sentar com você para tomar um café, não é verdade? A gente sabe disso. Mas Deus, ele não se deixou sem revelação, né? Se os irmãos olharem aqui no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, vou abrir aqui para a gente dar uma lida. No capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, Paulo fala que a partir do verso 18, ele diz o seguinte, ó: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Verso 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Quer dizer, Deus se revelou, continua se revelando. Verso 20: porque os atributos, quer dizer, as qualidades, né, invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Na verdade, isso aqui é uma palavra de juízo que Paulo está trazendo, mas ele, dentro do que eu quero falar para os irmãos aqui, ele nos traz uma mensagem muito importante, que Deus se revela. E a primeira forma de Deus se revelar é através das coisas que foram criadas. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó, que os atributos, quer dizer, as qualidades de Deus que você não enxerga, e você de fato não enxerga, ninguém vê Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então a criação nos revela Deus. Só que, como eu falei para os irmãos, isso é uma palavra de juízo de Paulo. Você sabe qual que é, entre aspas, o problema de ter apenas a revelação de Deus por meio da criação? É que ela só serve para tirar nossa inocência. O que Paulo está dizendo aqui é que lá no dia do juízo final, ninguém vai ter condição de negar, de falar o seguinte: eu não sabia das coisas de Deus, eu não entendia a Deus, eu não sabia que eu tinha que adorar a Deus. Paulo está falando aqui, olha, você não vai ter desculpa, porque a criação te mostra que existe um Deus, isso é fato. Isso é fato, né? As coisas que foram criadas, tudo que está em nossa volta, nos demonstram que existe um Deus. Agora, isso é o que a teologia, de uma forma geral, chama de revelação geral. É a revelação de Deus pela natureza, pela criação. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, ele resolveu se revelar para nós também de uma outra forma. De uma forma específica. Que forma é essa? É através da palavra de Deus. E é disso que eu quero falar com os irmãos agora. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós temos duas formas de conhecer a Deus, uma vez que nós não conseguimos enxergá-lo. É olhando para a natureza, mas se a gente ficar só na natureza, sem procurar entender o plano de salvação que ele revela, isso vai servir só de peso nas nossas vidas, né? Qualquer pessoa que não procura conhecer a Deus através da palavra, fica só com a revelação geral, de repente ele vai falar o seguinte: olha, eu não sabia que existia Deus. Deus vai falar para ele: não, você tinha que saber porque eu te mostrei através da criação. Você tinha que me adorar porque eu me revelei para você através da criação. Mas o que Deus fez na sua misericórdia e na sua graça? Ele nos deu outras ferramentas através da palavra de Deus que nos possibilitam conhecê-lo
e de uma forma que nos conduza não só à salvação das nossas almas, mas também a viver uma vida que agrade a Ele mesmo, que agrade a Deus aqui na terra. Eu peço que os irmãos abram comigo no texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 16. Repetindo, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, de versos 14 a 16. Olha o que o apóstolo diz aí ao pastor Timóteo, da igreja de Éfeso. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Paulo falando a Timóteo, né? E que desde a infância, Timóteo, desde que você era criancinha, sabes as sagradas letras que podem tornar-te salvo para a salvação pela fé em Cristo. Por que Paulo está falando isso para Timóteo? Vamos só nos situar aqui. É porque Timóteo, ele era filho e neto de mulheres crentes, né? Deixa eu ver se eu localizo o texto aqui. Não era o alvo aqui do estudo, mas é sempre bom, né? Olha só, aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 3 a 5, Paulo fala o seguinte a Timóteo: eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti, né? Me lembro de ti, Timóteo, nas minhas orações noite e dia, lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também em ti. Então Timóteo, ele era neto e filho, né? Neto de Lóide, que era crente, era uma cristã, e filho de Eunice, uma outra cristã, que cuidaram da educação cristã de Timóteo. Por isso, naquele momento que Paulo estava falando com ele, Paulo tinha certeza que nele habitava a fé que veio da mãe e da avó dele, né? Que elas transmitiram, ensinaram para ele, né? Então Paulo fala assim, olha, aqui voltando para o texto de 2 Timóteo 3, 14 e 16, que desde a infância sabe as sagradas letras, quer dizer, as escrituras sagradas, a Bíblia, que podem tornar-te salvo para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, se Paulo, lá naquela palavra de Juiz de Romanos, diz que a revelação da Escritura, ela serve para fazer com que os homens fiquem indesculpáveis no dia do juízo, para que eles não possam falar assim, Deus, eu não sabia que eu tinha que te adorar. As sagradas letras, que são a revelação especial de Deus para o homem, fazem algo mais por nós. Olha o que ele está falando aqui para Timóteo, que podem tornar-te salvo para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Por que elas podem nos tornar sábios para a salvação? Porque elas nos mostram a pessoa de Cristo Jesus, através de quem nós somos salvos. E não há salvação fora de Cristo. E as Escrituras ensinam a respeito de Cristo. A partir dela nós temos fé, nós aprendemos que precisamos ter fé na pessoa de Cristo para que sejamos salvos. Aí Paulo fala mais. Por que nós temos essa certeza? Paulo fala no verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por que nós temos certeza? Por que nós podemos confiar na palavra de Deus? Porque ela dá testemunho de si mesma, de que ela é inspirada por Deus. Foram homens que escreveram? Sim. Nós vamos ver ali agora em Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Foram homens que escreveram, mas não foram homens inspirados por Deus. Nós vamos tratar da questão da inspiração das escrituras sagradas aqui também. Então, toda escritura, pode ver que está com E maiúsculo aí na sua Bíblia, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E tem uma finalidade, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Perfeito que não é o sentido de não cometer erros, mas é de estar enquadrado no perfeito plano de Deus, né? E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem nos traz isso é só a palavra de Deus. Por quê? Exatamente porque ela é inspirada por Deus. Interessante, irmãos,
Nós vamos ver aqui agora a divisão da Bíblia. Os irmãos bem sabem que a Bíblia é dividida em Antigo Testamento, ou Velho Testamento, e Novo Testamento. Eu tô com a tosse alérgica, quanto mais eu falo, mais eu tuço. Então peço desculpa pros irmãos aí, tá? Tô tomando xarope, a hora que eu tomo eu fico bom. Depois eu falo, converso muito, ela acaba voltando. Ela é dividida em Antigo e Novo Testamento, nós vamos tratar disso. Quando Paulo escreve esse texto aqui para Timóteo, naquela época ainda não havia Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito, inclusive as cartas de Paulo. Então Paulo, quando ele fala escrituras aqui, o que ele tinha nas mãos era o Antigo Testamento. Os 39 livros do Antigo Testamento. O que isso quer dizer? É que o Antigo Testamento, ao contrário do que querem fazer acreditar hoje algumas visões evangélicas mais recentes, né? O Antigo Testamento é a palavra de Deus, do mesmo jeito que o Novo. E ele é útil para a nossa fé. Ele é útil para edificar a nossa vida cristã. A questão é que as escrituras precisam ser interpretadas. Então, assim, hoje nós temos dois problemas muito grandes em relação ao Antigo Testamento. Nós já temos igreja que praticamente, né? Temos até o caso de uma igreja aqui em Goiânia, que na prática ela separa o Antigo Testamento como se não fosse palavra de Deus. Isso é um absurdo, porque se a gente pega esse texto de Paulo, Paulo está dizendo que as escrituras, o que ele tinha na mão naquele momento era o Antigo Testamento, são inspiradas por Deus e são úteis para salvar o homem. E ele fala que a salvação está em Cristo, né? Ou seja, o Antigo Testamento aponta para Cristo. Nós vamos ver que o próprio Cristo, o próprio Jesus fala isso a respeito do Antigo Testamento. E são aptos também para educar o homem para viver de uma forma que agrade a Deus. Então eu não posso rasgar, eu não posso eliminar o Antigo Testamento. Eu tenho que tratá-lo como palavra de Deus, porque ele me mostra Cristo também. E nós temos um outro problema, nós temos uma situação de várias igrejas, né? Igrejas que são chamadas de neopentecostais, não são pentecostais, são neopentecostais, né? Que na verdade não tem relação nenhuma com pentecostalismo, mas são chamadas assim, que dão uma interpretação totalmente errônea para o Antigo Testamento, né? Usam isso, distorcem os textos do Antigo Testamento para pedir dinheiro, para fazer promessas que a Bíblia não faz em relação à prosperidade material, né? Não que Deus não dê prosperidade, Ele dá, Ele cuida de nós, Ele nos traz o pão de cada dia. Mas o que a gente nota é que denominações chamadas de neopentecostais, essa turma aí que tem programa de televisão, eles pegam o texto do Antigo Testamento, que muitas vezes a gente concorda que não são de uma interpretação fácil, de uma aplicação fácil, distorcem eles para trazer uma mensagem que na verdade eles não trazem, né? Então eles vão mandar as pessoas a fazerem altarezinhos com cordeirinhos, né? Porque Deus mandava o pessoal do Antigo Testamento fazer altares e oferecer sacrifício em cima daquilo, mas o próprio sacrifício ele remete à pessoa de Cristo. A gente, para entender o que quer dizer o Antigo Testamento, nós precisamos ler o Novo. O Novo Testamento traz a interpretação do Antigo. Você vai ver Mateus no seu Evangelho pegando muitos pontos da lei do Antigo Testamento e aplicando eles a Cristo. Você vai ver Paulo fazendo isso também. Você tem toda uma carta chamada Carta aos Hebreus, cuja finalidade é apenas mostrar que o Antigo Testamento aponta para a pessoa de Cristo. Então, a interpretação correta do Antigo Testamento está na pessoa de Cristo. Os sacrifícios apontam para Cristo. O templo lá, até o Edir Macedo fez o templo de Salomão, né? Um negócio que não tem nada a ver. O templo de Salomão do Antigo Testamento aponta para a pessoa de Cristo. Tudo. É claro que nós não vamos ter tempo nesse vídeo aqui agora de discutir cada aspecto desse. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que o Antigo Testamento é palavra de Deus e ele precisa ser interpretado à luz do Novo e à luz da pessoa de Cristo, que nos é plenamente mostrado no Novo Testamento, né? Olha só o que Jesus fala aqui em João, capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Jesus, aqui eu vou colocar o contexto para os irmãos, não vou ler o capítulo inteiro porque não vem ao caso. Ele havia acabado de curar um paralítico no sábado. E Jesus era judeu, estava no meio de judeus, né? Então, como era num sábado, e a lei de Moisés dizia que o sábado era um dia de descanso,
Ao invés de olhar para o milagre que Jesus tinha feito, aqueles judeus, eles foram questionar por que Jesus havia curado no sábado, porque na mentalidade deles não podia ser feito, porque a cura era um trabalho, não se podia trabalhar no sábado. Mas Jesus mesmo fala de si que ele é maior do que o sábado, né? E ele até passa um sabão nesse homem, fala assim, olha, se um animal de vocês, uma novilha cair no buraco, vocês não vão lá tirar no sábado? O que é mais importante, né? Eu fazer uma cura ou vocês tirarem um animal do buraco, né? Então já mata o argumento deles aí. Mas o que eu quero falar com os irmãos é o que está aqui no verso 39. Depois de toda essa discussão a respeito de cura no sábado e tal, Jesus fala assim, olha, para os judeus, examinais as escrituras, também com E maiúsculo, igualzinho que Paulo fala lá para Timóteo, em 2 Timóteo 3, 14 e 17. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna. Aqui Jesus ele não está dando uma ordem. Ele não está falando para os judeus assim, olha, vocês vão lá examinar a escritura. O tempo verbal aqui é o seguinte, examinais. Jesus está dizendo que eles examinam, eles já examinavam. Eles já pegavam o Antigo Testamento, e aqui escrituras também é o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento foi escrito só depois disso aqui. Olha, vocês examinam as escrituras, vocês leem o Antigo Testamento, leem as escrituras, porque vocês entendem que nelas vocês encontram a vida eterna. Isso é verdade. Por que a gente gasta, ou pelo menos precisa gastar tempo, né? Passar tempo nas escrituras? Porque nelas nós hoje entendemos que nós encontramos a vida eterna. Nós encontramos uma forma de viver que agrada a Deus. Os judeus já faziam isso. Jesus não está censurando eles aqui por causa disso. Está certo. Eles examinavam as escrituras porque acreditavam que nas escrituras eles encontrariam a vida eterna. Só que eles não estavam entendendo como é que eles encontrariam a vida eterna nas escrituras, e Jesus explica. E são elas mesmas que testificam de mim. O que é que Jesus está falando para ele? Olha, vocês estão criando casa aí porque eu curei no sábado? Vão para as escrituras. E eu sei que vocês já examinam as escrituras, e vocês fazem isso porque vocês entendem que nelas vocês têm a vida eterna. Só que, você sabe por que vocês têm a vida eterna nas escrituras? Porque elas testificam de mim. Quando vocês olham lá para Moisés, para Isaías, para os Salmos, vocês encontram a vida eterna ali porque aquilo está falando da minha pessoa, Jesus Cristo. Então, Jesus é a correta interpretação do Antigo Testamento, que nos é apresentado no Novo, né? Então, por que a gente fala de Antigo e de Novo Testamento? Testamento, irmãos, a palavra testamento ela também pode ser entendida como aliança, aliança de Deus com o homem. Antiga aliança e nova aliança. Por que se fala de antiga e de nova aliança? É porque os crentes da antiga aliança, ou seja, Israel, né, eles aguardavam por o Messias que viria. Lá em Gênesis 3,15 já tem a promessa de que vai vir o descendente da mulher. De fato, Jesus é o descendente da mulher, nasceu de mulher, nós sabemos disso. Que seria ferido pela serpente no calcanhar, quer dizer, Satanás faria isso com Jesus, né? E isso acontece na cruz. Porém, esse descendente da mulher feriria a serpente na cabeça. E Paulo faz menção desse texto de Gênesis exatamente para explicar o que aconteceu com Jesus. Jesus foi ferido, ele morreu, porém ressuscitou. Agora, Satanás e suas obras são destruídas em Cristo. Se Cristo foi ferido no calcanhar, entende-se entre aspas, quer dizer, morreu e ressuscitou, uma ferida no calcanhar é muito menos grave que uma ferida na cabeça, né? Se você quiser matar uma cobra, você não vai bater no rabo dela, você vai bater na cabeça. Foi o que Jesus fez com o diabo. Bateu na cabeça dele. Por mais que ele trabalhe, cirande, faça um monte de coisa complicada no mundo, ele está debaixo do poder de Deus, meus irmãos. Não pense diferente, não. O diabo não tem poder na sua vida, não. Ele pode te atrapalhar, colocar um monte de empecilho, mas ele não faz nada que Deus não permite, tá? Faz nada que Deus não permite. Então ele está totalmente debaixo do controle de Deus. E as obras dele, a obra de destruição, ela tem um fim. Os dias dele são contados, né? Por quê? Porque Jesus o feriu na cabeça. Se ele feriu Jesus no calcanhar, quando ele possui Judas, né? Porque a Bíblia diz que Judas foi possuído por Satanás quando ele vai lá trair Jesus, né? Então, mas estava tudo debaixo do plano de Deus, porque Jesus ter morrido foi ótimo para nós. Foi ferido no calcanhar, né? Quer dizer, passou por um problema que se resolveu rápido. 3 dias ele estava ressuscitado. Entretanto, o fato de ter morrido e ressuscitado significou a destruição dos planos eternos de Satanás. Então Satanás foi ferido na cabeça. Então o judeu já trabalhava com essa promessa de que viria o descendente da mulher, que é Cristo. E Paulo fala claramente que esse texto de Gênesis se refere a Cristo.
Posteriormente, em Deuteronômio, Moisés promete que viria um profeta maior do que ele e que o povo de Israel deveria ouvir aquele profeta. Isaías quase todo fala da vinda do Messias, de Jesus Cristo, né? Do renovo de Davi. A promessa de restauração de Israel, ela na verdade ela se cumpre em Cristo, né? Que você vê ao longo de todo o Antigo Testamento. Então, a diferença entre o que a gente chama de Antiga Aliança e de Nova Aliança é porque os crentes da Antiga Aliança, ou seja, do Antigo Testamento, eles esperavam ainda que o Messias viesse. Mas quem salvava, quem fazia, quem os santificava, quem os aproximava de Deus, sempre foi a pessoa de Jesus Cristo. Embora ele não tivesse nascido aqui na terra ainda. Ele era Deus e já existia eternamente no reino dos céus. E toda vez que alguém sacrificava, que alguém louvava, adorava no templo, não estava ali preocupado com aquele sangue do cordeiro que ele estava derramando ali. Aquele sangue apontava para a pessoa de Cristo. Se você quiser entender isso melhor, leia a carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento. Mostra isso claramente. Mas salvação já era por Cristo, santificação já era por Cristo, tudo já era por Cristo. A diferença é que Hebreus fala que tudo o que eles faziam eram sombras. Eles ainda não tinham Cristo materializado, nascido aqui. Eles apontavam para esse Cristo que viria, mas já era o sangue do sacrifício de Cristo que o salvava e santificava. Apocalipse 3 vai dizer que Jesus era o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então ele não foi morto naquele momento lá no Gólgota 2000 anos. Na verdade, aqui na Terra sim, mas o plano e os efeitos desse sacrifício eles já agiam desde a fundação do mundo. É o que fala em Apocalipse 13, tá? Agora, é claro que a nossa situação é muito mais fácil e cômoda do que aqueles judeus. Por quê? Porque nós somos o Novo Testamento. Se o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, tinha que olhar para o futuro para entender o Messias, o Cristo que viria, nós olhamos para trás. Nós já temos todas as promessas consumadas. Nós já sabemos o que Cristo fez. Nós já temos aqui toda a obra dele consumada. Então, para nós é muito mais fácil entender. Né? Essa é a diferença entre a Antiga e a Nova Aliança. E agora eu vou falar um negócio que talvez dê um nó na cabeça dos irmãos, mas eu vou ter todo o prazer do mundo de, no momento oportuno, explicar isso, né? Tirar essa dúvida dos irmãos quando nós nos reunirmos. A aliança que Deus fez com o seu povo, ela foi feita com a pessoa de Abraão. Então a gente fala de Antiga Aliança e Nova Aliança, Antigo Testamento e Novo Testamento, que na verdade são duas características de uma aliança só feita com um homem chamado Abraão, ou Abrão, que depois muda o nome para Abraão, né? Vamos ver essa aliança que foi feita lá? Está no capítulo de Gênesis, capítulo 15, se não me engano. Se não for, a gente acha aqui agora. No capítulo 15 de Gênesis, olha só. Deus anima Abrão e lhe promete dar um filho, né? Capítulo 15, verso 1 de Gênesis. Depois desses acontecimentos, né, Abrão tinha lutado contra uns reis lá e foi abençoado por Melquisedeque. Os irmãos depois leiam para entender isso. Veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais a Abrão: a mim não me concedeste descendência. Até então eu já era velho e não tinha filhos, né? E um servo nascido na minha casa, que no caso era Eliezer, será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o herdeiro. Abrão, você está errado. Não vai ser o Eliezer, o seu servo, seu herdeiro, não. Mas aquele que será gerado de ti, quer dizer, um filho seu, de sangue, será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus. Deus levou ele para fora, né? Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Se você conseguir contar as estrelas, conta. Ele disse: Senhor, será assim a tua posteridade. Quer dizer, a sua descendência vai ser tão numerosa como as estrelas do céu. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Quer dizer, a fé de Abraão, o fato de ter crido na palavra de Deus, na promessa de Deus, de que a descendência dele seria tão grande quanto as estrelas do céu, foi isso que justificou Abraão. Justificação implica em salvação, ser declarado justo. E a mesma coisa que nos salva é crer na palavra de Deus, no sacrifício de Cristo que é mostrado na palavra de Deus. Disse-lhe mais, Deus falando a Abraão: Eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra.
Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Verso 9: Respondeu-lhe, Deus respondeu para Abrão: Toma-me uma novilha, olha os animais que Deus mandou ele pegar: uma novilha, uma cabra, um cordeiro cada, qual de 3 anos, uma rola, passarinho, né? E um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Vamos entender isso aqui, irmãos. Deus faz uma promessa para Abrão de que a posteridade dele, os filhos dele, a descendência dele seria tão grande quanto tão numerosa quanto a estrela do céu, e reafirma a promessa de que ele vai possuir aquela terra onde ele estava, né? Que Deus havia mandado ele sair de Ur dos Caldeus e ir para a Palestina, onde hoje é Israel. E Abrão fala assim: que sinal que o Senhor me dá de que essas promessas vão se cumprir na minha vida? Aí Deus manda ele fazer um negócio que para nós hoje aqui em Goiânia, no Varjão, são muito estranho. Mandou ele tomar uma novilha, uma cabra e um cordeiro de 3 anos cada, uma rolinha e um pombinho. A novilha, a cabra e o cordeiro, Deus mandou ele partir esses animais ao meio e colocar uma metade de frente para a outra. E as rolinhas ele ia sacrificar, porém não ia fazer isso. Por que ele fez isso, irmãos? Naquela época, naquele contexto ali de Antigo Oriente Médio, quando homens iam fazer uma aliança, quer seja para comercial, militar, né, de lealdade um com o outro, o que eles faziam? Eles pegavam animais, partiam animais no meio, e os 2 homens passavam por entre aqueles animais. Sabe por que eles faziam isso? A forma era a seguinte: olha, qualquer um de nós quebrar essa aliança, esse pacto que está sendo feito aqui, vai sofrer a consequência desses animais aqui, vai ter o sangue derramado igualzinho desses animais. Então Deus usa a mesma figura de pacto que se fazia entre homens para fazer um pacto com Abrão, e faz isso. Aí o que acontece depois, no verso 12? Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Assim lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade, quer dizer, seus descendentes, né, Abrão, será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Isso aqui Deus falando para Abrão que o povo de Israel seria cativo, escravo no Egito por 400 anos. O que acontece depois, né? Que aí a gente sabe a história do Êxodo. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornaram para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante, que é uma manifestação de Deus, né, irmãos, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Eram povos que habitavam a terra que Deus estava dando para Abraão, e que Deus ia eliminar aqueles povos e exercer juízo sobre eles para dar a terra a Abraão e a sua descendência. Irmãos, o que acontece aqui no verso 17 é que Deus se manifesta como um fogareiro, uma tocha de fogo, e passa pelo meio daqueles animais despedaçados. Enquanto ele havia feito Abraão dormir. Olha, falei para os irmãos que o pacto no Antigo Oriente dependia de que 2 homens que entravam em aliança, as 2 pessoas que entrassem em aliança, passassem juntas pelos animais despedaçados. Então por que Deus passou sozinho e Abraão não passou? Você sabe por quê, meus irmãos? Porque o homem nunca foi capaz, isso desde sempre, de cumprir, desde sempre não, depois de Adão, né? De cumprir a aliança de Deus. Deus falou o seguinte, que o sangue faria expiação em função do pecado, e que o pecado traz morte. Deus, quando resolve entrar em aliança com o homem, e essa aliança é feita aqui em Abrão, que serviu para todo mundo que veio depois dele, para os crentes do Antigo Testamento, que era Israel, para os crentes do Novo Testamento, que somos nós, hoje, toda a igreja de Cristo, nós não somos capazes de cumprir a aliança com Deus. Então, se Abrão passasse pelo meio desses pedaços com Deus, e ele sendo pecador, ele teria que sofrer as consequências da quebra da aliança. E as consequências da quebra da aliança era morte. É por isso que esses animais eram despedaçados. Você imagina a sangueira que estava lá no meio.
Quando Deus passa sozinho, o que ele está falando? Abraão, estou fazendo aliança contigo, sei que você e nem sua descendência são capazes de manter todos os termos, porque vocês são miseráveis pecadores, mas eu é que vou garantir o cumprimento dessa aliança, e eu é que vou sofrer sozinho as consequências da quebra dessa aliança. Você sabe onde é que isso se cumpre? Na pessoa de Cristo. Quando Deus passa sozinho, já sabendo que o homem, Abraão e a descendência dele, que também somos nós, descendência espiritual de Abraão, não seríamos capazes de cumprir aquela aliança, ele assume a consequência da quebra dessa aliança. Ele está falando o seguinte: olha, eu sei que você vai quebrar a aliança, mas eu vou passar sozinho e eu vou arcar com as consequências. E quando é que esse arcar de consequência acontece? Quando o sangue de Cristo é derramado. O homem quebrou, mas não foi ele que pagou. Foi Cristo que pagou lá na cruz. Então a aliança é feita com o homem aqui. E é uma aliança só na pessoa de Abraão, que se concretiza, se consuma na pessoa de Cristo. Então, nós não temos várias alianças de Deus com o homem, com o seu povo, na verdade, né? Porque tem um povo da aliança e um povo que não é da aliança, que não entra em aliança com Deus, não está coberto por isso aqui. Eu e você que estamos em Cristo, sim. Então, quando Deus faz essa aliança aqui, ele é o fiador sozinho, porque ele fez questão de fazer Abraão dormir, Abraão não tinha condição de passar por ali, porque ele quebraria essa aliança com Deus. Ele aponta para Cristo. E aí é um pacto que é feito com todo o povo de Deus na face da terra por todas as gerações. Aí você vai falar o seguinte: olha, Rodrigo, mas você falou agora que tem duas alianças. A antiga, que olhava para Cristo esperando ele vir, e a nova, que olha para trás, porque Cristo já veio. Quando a gente fala de antiga aliança e nova aliança nesse sentido, são duas partes de uma aliança só, que é feita com Abraão. Essa aliança que foi aplicada aos judeus no Antigo Testamento, e ela nos é aplicada através de Cristo, que é a grande consumação dessa aliança. Mas todo mundo é salvo em Cristo, mesmo quem veio antes dele, tá? Por quê? Porque já tinha os elementos que apontavam para Cristo. Insisto, leia a carta aos Hebreus, você vai entender essa relação perfeitamente. Mas aqui é feito esse pacto com Abraão, que serviu para os judeus do Antigo Testamento e serve para mim e para você hoje. Por quê? Porque aponta para Cristo. A consequência que Deus assumiu ao passar sozinho por esses animais despedaçados foi cumprida em Cristo, pela falha de Abraão e dos seus descendentes. Porque nós estamos em aliança com Deus, mas infelizmente somos pecadores. Mas quem paga essa conta que nós não podemos pagar é o próprio Deus na pessoa de Cristo. Então Deus fez, porque ele pode fazer isso, porque ele é puro e santo, ele fez valer os termos da aliança e ele cumpriu pelas duas partes, né? É como se eu fizesse um acordo com você e falasse o seguinte: irmão, vamos fazer uma sociedade, você dá 50, eu dou 50. Só que eu sei que você não tem 50, se eu sei que você é pobre, você não tem nada no bolso. É isso que Deus fez com o homem. Olhou para o homem e viu que o homem era pobre e não tinha condição de cumprir os termos da aliança. Você sabe o que eu faço? Eu vou e dou 100. Eu dou 100, mas não te tiro do negócio não, porque eu sou um cara bom. Não sou, né? Mas é fazendo um paralelo aí. Porque Deus é bom e é misericordioso. Então, a parte do homem que ele não tinha como dar para cumprir a aliança, Deus deu através do sangue de Cristo. E é por isso que nós obtemos perdão dos pecados em Cristo. Então, isso é que é a antiga e nova aliança, mas no fim das contas é uma aliança só que Deus faz com o homem, né? Ela só... qual que é a diferença entre elas? Aqui a revelação de Deus, ela é progressiva, né? Então, Deus começou se revelando no Gênesis e termina se revelando para nós em Cristo. Nós temos a revelação completa, essa que é a diferença. E por falar em Gênesis, Apocalipse e tudo mais, falando de Antigo e de Novo Testamento, os irmãos sabem que a Bíblia tem essa divisão. E eu expliquei para os irmãos agora por que tem essa divisão, né? Porque uma vem antes de Cristo, outra vem depois. No Antigo Testamento, a Antiga Aliança, os irmãos vão encontrar 66 livros, divididos da seguinte forma. Nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que é chamado de Pentateuco. Penta é 5 em grego. É a coleção dos 5, né? Quando vocês lerem na Bíblia Jesus ou qualquer outra pessoa falando assim, a lei e os profetas, essa lei com L maiúsculo, algumas vezes ela vai se referir aos 10 mandamentos, mas na maioria das vezes ela se refere exatamente a isso. Ao Pentateuco, que também é chamado de Torá, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Do que eles tratam? Da criação, Gênesis, da saída do povo de Deus do Egito, que até está nessa promessa que Deus fez para Abraão aqui, que a descendência dele seria 400 anos escravo no Egito, né? Então o êxodo é saída, né? Qualquer saída é um êxodo.
então trata da saída desse povo de Deus do Egito. Levítico vai tratar dos rituais que precisavam ser feitos para adorar a Deus, de toda aquela questão dos sacrifícios, né, da consagração dos sacerdotes, da vestimenta. Por que é Levítico? Porque quem cuidava dessas coisas era uma tribo de Israel chamada Levi. Eram os descendentes de Levi que cuidavam disso, né? Então Levítico é aquilo que tem a ver com a tribo de Levi. Números, por que números? Porque há algumas contagens do povo de Israel no trânsito, no trajeto do deserto, nesse livro, né? Eles contam as tribos, quantas pessoas tinham, quantos soldados, quantas pessoas aptas para a guerra. Então por isso que é números. Deuteronômio, o nome Deuteronômio significa segunda lei. Moisés, no Deuteronômio, ele repete vários aspectos da lei que Deus havia dado para ele, que ele já havia passado para Israel no deserto. Então, primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Pentateuco. Guarda isso na sua cabeça, no seu coração. Depois do Deuteronômio, começa uma seção de livros que a gente chama de livros históricos. Por que eles são chamados de livros históricos? Porque eles contam a história do povo de Deus, do povo de Israel. Que livros são esses? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São livros históricos porque retratam a história do povo de Israel. Josué é aquele homem que Deus colocou no lugar de Moisés, no comando do povo de Israel. Depois da morte de Moisés, ele conduziu o povo para a terra de Canaã, né? Juízes, depois que o povo já está na terra, Deus levanta um homem chamado Juízes para conduzir o povo. Na verdade, o contexto de Juízes ele é um contexto de apostasia, em que o povo de Deus se desviava. Então, quando você ler o livro de Juízes, você entenda que o contexto dele é muito negativo, na verdade. Ele serve de aviso para nós, em relação a nos desviar das palavras de Deus. O que acontecia em Juízes? Toda vez o povo pecava, Deus mandava um castigo, mandava um rei estrangeiro lá para oprimir o povo se arrependia, orava, Deus mandava um homem chamado juiz. E juiz, ele era um comandante militar e ele também legislava, ele também era um comandante político sobre o povo. Lá você vai encontrar a história de Sansão, de Jefté, né? Uma série de histórias muito, muito impressionantes, tá? Depois de Juízes, vem o livro de Ruth, Ruth a Moabita. Impressionante também. Lá tem aquele famoso versículo que o pessoal gosta de colocar em convite de casamento, né? Aonde quer que fores, irei eu. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, né? Na verdade não tem nada a ver com casamento esse versículo, tá? Uma mulher falando para outra. É a nora falando para a sogra. Olha, a sogra dela, Noemi, queria sair da terra de Moab, e a Noemi era israelita, voltar para Israel, e mandou Ruth ficar. Ruth falou assim: não, vou com você. O teu Deus será meu Deus, o teu povo será meu povo, né? Qual que é a importância do livro de Ruth? Além do fato de a gente ver Deus se manifestando gloriosamente ali, Ruth, ela foi ancestral de Jesus. Ela foi bisavó do rei Davi, né? Casou-se com Boaz, a história está lá. Eles tiveram um filho chamado Obed. Obed teve um filho chamado Jessé. Jessé foi pai do rei Davi. E Davi é ancestral de Jesus, né? Você pega a genealogia de Gênesis, você vai encontrar isso lá. Depois de Ruth vem o livro de 1 Samuel, 2 Samuel. Samuel foi o último daqueles juízes que eu falei para os irmãos que tem lá no livro de Juízes, né? Então Deus operou maravilhosamente através de Samuel. Samuel também era profeta. E foi Samuel quem ungiu, quem Deus mandou que ungisse Davi para ser rei, simbolizando o reinado de Cristo, que também foi descendente de Davi. 1 Samuel, 2 Samuel. Depois vem os 2 livros de Reis, 1 Reis e 2 Reis, né, que vai contar a trajetória dos reis de Israel depois de Judá, porque Israel se divide em 2. Não vou entrar nesse detalhe agora, que o vídeo já está muito longo. Depois a gente discute isso, eu vou ter o maior prazer de conversar isso com os irmãos. Aí seguem como os 2 reinos de um mesmo povo, só que separados, né? Israel, reino do norte, Judá, reino do sul. Judá ficou com os descendentes de Davi, Israel foi por outro caminho. Os reis de Israel nenhum seguiram o caminho de Deus, se desviaram, foram idólatras. Deus traz severos castigos sobre Israel, tanto que depois, como povo, eles deixam de existir, né? Eles são chamados de samaritanos depois. Quando os irmãos lerem no Novo Testamento a problemática com os samaritanos, tem a ver com isso. Israel, que é o reino do norte, se separa, se mistura com os povos, porque são invadidos, né? E viram uma espécie de povo vira-lata, né? Que são muito... havia um preconceito dos judeus muito grande para com os samaritanos por causa disso. Esse povo deu origem aos samaritanos
lá do Novo Testamento, né? Vocês lembram que a mulher samaritana fala assim, ó, Jesus, como é que o senhor é judeu, tá falando comigo que sou samaritano? Ela mesma já tinha preconceito contra o povo samaritano, né? Tem a ver com essa história que nos é apresentada ali no livro de Reis. Crônicas, você vai ver primeiro e segundo Crônicas, são 2 livros. Eles têm muito em comum com Reis, né? Vai contar as histórias só que dos reis de Judá, não vai contar a história dos reis de Israel, tá? E vai procurar focar em aspectos positivos, porque os 2 livros de Crônicas, eles foram escritos depois que o povo de Judá voltou do cativeiro babilônico, né? E o povo voltou com a moral muito embaixo e tal, né? Então, Deus inspira homens para escrever, né? O que tudo indica foi Esdras, que escreveu os 2 livros de Crônicas, inspirou para poder animar o povo, mostrar os feitos de Deus ali, junto com os juízes, né? Com os reis. Depois vem Esdras e Neemias. Esdras e Neemias são 2 homens que voltaram do cativeiro babilônico, né? Que vai ser descrito mais pra frente. Esses livros não estão em ordem cronológica, tá, irmãos? Você não tem como ler isso achando assim, não, essa história aconteceu nessa sequência. Os profetas, na verdade, a grande maioria deles, eles aconteceram antes dos livros de Crônicas e de Esdras, tá? Então a gente tem que ler pensando nisso. Então Esdras, ele reconstrói o templo, né? E Neemias reconstrói os muros e a cidade de Jerusalém, trazendo gente de volta do cativeiro. Depois de Neemias, nós temos o que a gente chama... depois de Neemias tem Esther ainda, né? Esther também é um livro histórico. Curiosidade a respeito de Esther, é o único livro que não é mencionado o nome de Deus, tá? Você não vai achar escrito assim, Senhor Deus lá, não. Só que você vê a mão de Deus atuando poderosamente através da rainha Esther para livrar o povo de Deus dentro do cativeiro, tá? Então fica essa informação de Esther. Então Esther, de Josué e Esther, são o que a gente chama de livros históricos. Depois vem um grupo de livros chamados de livros poéticos ou livros de sabedoria. Por quê? São poéticos porque são escritos em forma de poesia e são livros de sabedoria porque eles apresentam informações de sabedoria para nós. Então, primeiro é Jó, depois é Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, tá? São 5 livros de sabedoria. Não vou me deter muito neles. Depois de sabedoria, dos livros de sabedoria, começam os profetas. Aí nós temos 2 categorias de profetas ou livros proféticos. Os profetas maiores e os profetas menores. Não é que Deus fez uma distinção falando o seguinte, os profetas maiores são melhores do que os profetas menores. É porque o ministério dos profetas maiores foram mais longos. E isso reflete no tamanho do livro deles. São livros muito grandes, né? Por isso, mas é palavra de Deus do mesmo jeitinho. Profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, que é de Jeremias, né? Ezequiel e Daniel, esses 5. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São 5 profetas maiores. E depois você tem os profetas menores, que começa com Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que tem uma mensagem poderosa. Dias atrás eu tive o privilégio de expor para os irmãos um pedacinho do livro do profeta Sofonias, né? São livros que, infelizmente, os crentes não leem, não sei porquê. Você ouve muito pouca pregação a respeito dele, mas tem mensagens, principalmente a respeito do último dia, da volta de Cristo, do juízo de Deus, da Nova Jerusalém, fantásticas, tá? Então, profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que foi o último profeta, né? O último profeta do Antigo Testamento. Depois vem João Batista, que anuncia a vinda de Cristo. Então, com isso encerra o Antigo Testamento. Aí existe uma questão que os irmãos já devem ter visto. Eu falei para vocês aqui agora de 39 livros do Antigo Testamento. Por que os católicos trabalham com outros livros adicionais? E por que nós crentes não trabalhamos? Você sabe por quê? Porque o Antigo Testamento foi dado para os judeus. E os judeus, que é o primeiro povo com quem Deus trabalhou, eles entendem que esses são os livros inspirados, porque são os livros proféticos. Depois de Malaquias, começa um período em que Deus não mandou mais profeta. E a palavra do profeta era a palavra de Deus. É assim que o judeu entendia, é assim que nós entendemos pelas Escrituras.
O profeta ele tinha autoridade para falar o seguinte: eis que Deus me deu essa palavra, e falava aquilo, né? E Deus manda testar os profetas. Fala assim: sabe como é que você sabe quando o cidadão é falso profeta ou verdadeiro profeta? Se a palavra dele se cumprir, ele é verdadeiro; se não cumprir, ele é falso profeta. Então os judeus davam muito valor para isso, para o profeta, né? E Deus sabidamente passou um período de 400 anos depois de Malaquias até começar a história de Cristo aqui na Terra, sem mandar profeta. E esses livros que estão estão na Bíblia Católica, 1º e 2º Macabeus, Judite, Tobias, Bel e o Dragão, né, que é um adendo ao livro de Bel, né, que a Igreja Católica colocou no Antigo Testamento, eles não são reconhecidos pelos judeus. Ora, para que povo foi primeiro dado o Antigo Testamento? Não foi para os judeus? Se eles não reconhecem, muito menos nós. E é fato que Deus não mandou profeta no período em que esses livros foram escritos. Então, não tinha reconhecidamente ninguém com o poder da palavra de Deus, com autorização para falar em nome de Deus nesse período. Você fala, por que eles foram escritos então? Israel ele viveu um momento muito duro de cativeiro, de fome, né, de ter que pagar tributo para um rei muito mal chamado Antíoco Epifânio, que era um rei grego, um rei de cultura grega. Então, essa literatura, ela surgiu, esses livros que a gente chama de apócrifos, né, que são esses livros que tem a mais na Bíblia Católica, ela surgiu com o intuito de elevar a moral do povo judeu. Não é tudo que está neles que é mentira, tá, gente? Macabeus, mesmo 1º e 2º Macabeus, do ponto de vista histórico, são fantásticos, mas não tem inspiração divina. Foi no momento em que Deus não mandou profeta, né? Então, eles precisavam elevar